Estamos aqui com mais um programa do Incomparavelmente Lindo e o meu convidado de hoje veio diretamente do Rio de Janeiro, hein? É carioca da gema e canta samba gospel. Estou aqui com Carlos Meneleu. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz com esse convite, muito feliz mesmo. E vamos bater um papo. Aê, vai ser incrível, eu creio. E queria que você começasse falando, né, como você iniciou o seu ministério. Iniciei no ano de 1998, já vou para 26 anos, né? E ele começou na Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, onde eu me formei como profissional. E lá tinha um grupo chamado Grêmio Evangélico. E durante essas reuniões, a gente estava participando, eu não cantava ainda, e eu estava do lado de um amigo meu ouviu minha voz e falou: poxa, você canta bem, você pode cantar na outra reunião. Aí me convidou para participar, e eu sempre tentando fugir, porque eu não queria isso para mim, né? E aí teve um culto que eu participei numa igreja, na Assembleia de Deus de Bom Sucesso, né? E lá eu tive contato, eu assisti a apresentação de um grupo chamado Cad Singers, né? Que fez muito sucesso no final da década de 90, a partir do final da década de 90. Então, eu lembro que eu cheguei na igreja, cheguei junto com eles começaram a montar os equipamentos, testar som, passar voz e tudo que precisava. Aí teve o culto, teve a participação deles. E aí, depois da bênção apostólica, todo mundo foi indo embora. E eu fiquei lá, acompanhando eles indo embora e tudo. E aí, quando eu estava indo para casa, eu falei: eu acho que é isso que eu quero para mim. Né? E aí eu aceitei o convite desse meu amigo para cantar nas reuniões. Aí comecei a cantar nas reuniões, comecei a tocar percussão também. E só que teve um momento que eu continuei indo nas reuniões cantando, mas teve um momento que eu fiquei um pouco me bateu uma certa insegurança, né? Então eu fui num evento. Hoje não tem mais esse evento, mas tinha um evento na época chamado Canta Rio, que era promovido pela Rádio 93 FM e uma gravadora chamada MK, né? Que existe até hoje, né? E nesse evento foi no ano de 98, o Canta Rio 98, e eu fui lá assistir alguns cantores, Eliseu Gomes, Léa Mendonça, Val Martins. E eu teve uma banda lá que eu não conhecia, e uma música também que eu não conhecia, né? Foi o grupo Semeando, cantou a música Tempo de Deus. E veio com uma mensagem que eu precisava ouvir naquele momento. Então aquele evento foi muito marcante por causa dessa canção também. E então eu falei assim: agora eu tô pronto para poder continuar essa caminhada. Aí, além dessas reuniões que eu participava de outras reuniões em outros lugares. E aí eu comecei na época que tinha muito playback de CD, eu comprava vários para poder ensaiar as músicas e cantar. Então tudo começou dessa forma. E aí teve um momento que você então entendeu que era Deus te chamando. Sim. E aí o clique veio quando você foi nesse evento e você ouviu aquela canção. Sim, exatamente, que foi a canção Tempo de Deus. Nossa, que bacana. E quem, assim, foram as pessoas que te ajudaram no início da sua caminhada? Porque é difícil quando a gente começa e às vezes a gente não tem aquele apoio, né? Sim. Esse amigo meu me ajudou muito. André Ferreira, hoje ele mora no Canadá. E foi um grande amigo. A gente se fala muito pouco hoje, mas de vez em quando a gente está se falando. E ele acompanha tudo que eu tenho feito, né? E ele é uma pessoa que me apoiou bastante na época. Foi ele que foi a primeira pessoa que deu o primeiro passo para me convidar a cantar. Ele foi a primeira pessoa que fez isso. E a maioria das pessoas, por exemplo, mas eu precisava aprimorar a minha técnica vocal, né? E a pessoa que apareceu na minha vida nesse momento foi uma cantora e professora de canto chamada Tatiana Vidal, que ela apareceu na minha vida e me ensinou passo a passo desde o início como cantar, aplicar a técnica corretamente. Ela é fonoaudióloga também, então ela me ajudou bastante. Eu sou muito grato
por tudo que ela fez por mim nesse início. E assim eu comecei a ter aulas de canto e tendo as oportunidades que foram aparecendo. Que bacana. Então é bacana também quando Deus mostra, né, o caminho, só que a gente também se move para aperfeiçoar aquilo. E você também foi atrás disso, né? Começou a fazer aula de canto, começou a se aperfeiçoar exatamente também para, né, apresentar um bom trabalho para as pessoas. Exatamente. É de extrema importância isso, que bacana. E também eu queria que você falasse das piores fases, né, do seu ministério, porque nem tudo são flores. No começo é difícil, né, depois melhora, mas sempre também acaba vindo alguns obstáculos. Teve uma fase que eu passei muito complicada, que foi quando eu fui demitido, eu fiquei muitos anos desempregado. E foi quando eu tive que tomar uma decisão, e eu fiquei muito mal com isso, né? Fiquei quase 8 meses sem emprego. E aí eu tomei uma decisão, que eu, primeiro a rescisão, quando eu recebi a rescisão, eu usei ela para gravar meu primeiro CD. Eu já estava fazendo um curso chamado Faculdade do Louvor, e lá começaram a surgir as canções. Enquanto eu ia fazendo as canções, surgia, ficou boa, a gente ia gravando. E foi assim que... Foi uma fase ruim, foi onde surgiu uma canção que foi uma das primeiras canções que eu gravei, que foi Jesus Está Comigo, que ela surgiu exatamente nesse momento, onde eu perdi o meu emprego e eu sempre era muito cobrado para conseguir um novo emprego, aí principalmente por mim, mas que Deus foi a cada dia mostrando que aquele momento de calmaria era importante para mim, eu passar por aquilo. E a música falava muito disso, de caminhar com tranquilidade, sem ter o que temer, que Jesus estava comigo a todo instante. E a música fala disso. Então esse foi um momento ruim que eu passei, que foi quando eu perdi o meu emprego e eu fiquei um pouco sem norte, vamos dizer assim. Sim, às vezes acontece algumas coisas e a gente não compreende no momento, Sim. Mas na verdade essa canção veio uma resposta para você primeiro. Sim, eu era muito novo de caminhar, então a gente não ficava um pouco sem rumo, né, sem direção. Sim, que bacana. E como foi essa experiência também na Escola de Louvor? A Faculdade de Louvor, ela foi criada pelo pastor Genésio de Souza. O pessoal aqui de São Paulo, Campinas, conhece bem ele, da Igreja Quadrangular. Ele é autor da canção Seja Engrandecido, que é uma canção histórica da música cristã brasileira. E ele tem um curso chamado Faculdade do Louvor, mas na época ele também fazia o curso chamado SIMI, Seminário Intensivo de Música Evangélica, que era um curso intensivo de um dia, onde você aprendia um conteúdo bem vasto de música congregacional. E eu queria fazer esse curso do SIMI, que eu fiquei sabendo que ia vir para o Rio, aí eu liguei para a secretária dele para saber se estava vindo, ela falou que não ia vir, mas que ia ter uma turma da Faculdade do Louvor em Niterói. Eu não era de Niterói, eu era do Rio. Eu trabalhava embarcado, o curso dava 9 meses. E eu não sabia o que eu ia fazer. Aí eu falei, então vou deixar para uma outra oportunidade. Fui embarcar, fui em Macaé, aí embarquei, aí comecei a arrumar minhas coisas lá no barco, e aí chegou um gerente de operações da empresa, falou que eu não ia mais embarcar não ia mais para aquela embarcação, ia trabalhar num estaleiro durante 4 meses de obras em Niterói. Aí eu aproveitei esses 4 meses que eu fiquei em Niterói, e me inscrevi no curso e comecei a estudar. Só que no meio do curso eu comecei a perceber, mas espera aí, quando terminar essa obra e eu começar a embarcar de novo, vão faltar 5 meses para terminar o curso. E eu não sabia como que eu ia fazer. Aí eu conversei com o pastor Genésio e falei, pastor, como é que eu vou fazer agora? Você pode fazer o seguinte, tem esse núcleo de Niterói, mas tem um núcleo que está abrindo agora em Piedade, lá no Rio, e tem mais 2 núcleos em Petrópolis e tem o núcleo em Itaguaí. Se você tiver disposição para concluir o curso, que você possa repor as aulas que você perde nesses outros núcleos. E foi o que eu fiz. Eu embarcava, naquela época eu embarcava na escala 1 mês e meio, mais ou menos. Aí voltava para casa, na minha folga eu viajava para Petrópolis, viajava para Itaguaí, e vinha para Niterói e ficava viajando por aí. E foi assim que eu concluí o curso. Então, para mim, eu vejo essa fase como uma fase muito boa, onde eu
onde eu escrevi muitas canções, né? Aprendi muito com ele e com toda a equipe que trabalhou lá na Faculdade do Louvor. E assim, para mim foi o que eu posso falar dessa época é isso. Então, fiz muitos amigos e para mim foi um momento incrível que eu vivi. Um divisor de águas, né? Sim, com certeza. E aí com certeza. Deus viu a sua vontade de estar ali, de querer fazer o curso e agiu também, né? Sim, com certeza. Que bacana. E eu queria entrar num assunto que você falou também de composições, eu queria também saber como que Deus te usa, né? Dessa forma também, porque você canta, compõe, deve ser incrível cantar as próprias composições. Eu queria saber como que é esse momento com o Espírito Santo. Então, eu aprendi a compor, aprender mesmo, né? A primeira música que eu fiz foi para minha mãe. Eu não sabia compor, nunca tinha feito nada. Isso foi em 2001. E eu tinha aquela música e ela ficou lá guardada. É a única música que eu tinha. E aí, quando eu entrei para a Faculdade de Louvor, eu comecei a aprender as técnicas de compor, né? Eu lembro que a gente tinha atividades de escrever salmos. E através desses salmos foram nascendo as canções. E assim, o que eu normalmente... A gente tem várias formas de escrever, mas acho que a principal técnica, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer bem a Bíblia Sagrada. Sim. Né? Conhecer bem, sempre orar para você. Se você tem o objetivo, eu quero escrever uma canção sobre tal tema. Então, estudar a Bíblia, orar ao Senhor para Deus, que Deus te direcione, né? Isso é muito importante, você ter esses dois passos, para você poder começar a escrever uma canção. E aí você vai escolher o tema, de repente você vai escrever, eu quero escrever uma canção para um congresso, que fala de determinado tema. E você tem esses dois passos, estudar a Bíblia e orar para Deus te direcionar. E para você escrever a canção que melhor for para determinado evento, ou de repente você vai escrever uma música, uma determinada cantora, e ela pede um tema e você escreve. Então, normalmente é assim. Às vezes pode acontecer, como aconteceu muitas vezes comigo, de amigos meus mandar, a gente chama de cabeça de música, né? Uma parte da música. Aí a gente chama de cabeça de música. Aí manda para mim, e eu faço, e eu termino, ou eu mando para ele termina, ou ele manda a letra, e eu faço a melodia, ou ao contrário. Então, tem várias formas de você fazer. Eu gosto muito de fazer música em parceria. Eu acho que eu prefiro fazer em parceria do que fazer sozinho. Eu já precisei compor outras vezes. Foi quando? Foi no passado, no ano retrasado. Um amigo meu da gravadora, o dono da gravadora, chegou para mim e falou: Carlos, eu queria que você escrevesse uma música sobre fé. Aí eu fiz exatamente isso. Estudei a palavra de Deus, orei ao Senhor, e aí eu escrevi a música assim. Acho que foi a última música que eu escrevi sozinho. Porque a grande maioria das músicas que eu tenho, eu escrevi sempre em parceria. Então é interessante. Um dos pontos que eu sempre falo com as pessoas: se você tiver a oportunidade de escrever em parceria, escreva em parceria. É legal essa conexão também, né? Que aí você vê o agir de Deus ali também com as outras pessoas, o que o Espírito Santo está entregando para ela, e aí conecta com você, e aí faz aquele encaixe. Bom, então também pode fazer uma música para o nosso programa Incomparavelmente Lindo. O que vocês acham? Né? O convite está aceito. Sambinha ali, ó. Vamos lá. Que bacana. Aceito, vamos embora. Que legal, hein? Vamos ajustar, hein? Vamos ajustar isso. E eu queria que você falasse, né, assim, você tem quantas músicas no momento também que você trabalha? Que eu compus? Isso. Eu devo ter umas 70 e pouco, 80. Meu Deus, o homem é uma máquina. Não, mas tem gente que escreve mais que eu. Ô, louco. E eu queria também saber, assim, qual música que mais mexeu com você, assim, que você fez a composição, exato. Sempre tem uma, né, ali que mexe mais. Vamos lá. Eu acho que Jesus está comigo, essa que eu falei para você, que eu passei a situação de forte, é a música que mexe comigo. É a música que mexe comigo. É a canção que
que mais mexe comigo de todas que eu já fiz até hoje. Eu tenho algumas canções que mexem comigo, né? Mas essa aí é a principal. Eu fiz sozinho, mas é uma música que mexe bastante comigo. E qual Jesus Tá Comigo. a história dela? Assim, teve um testemunho Então, a por história é trás? exatamente essa que eu contei, que eu fiquei desempregado. É sobre Que eu fiquei desempregado, e eu passei uma situação sim. muito complicada, e ao longo desse processo todo eu fiz a canção. Que foi essa resposta de Deus para Foi você essa resposta e tal. de Deus para mim. O clique também para você começar o ministério mesmo de música. Sim, sim. Ah, que bacana. Então essa canção marca a sua vida exatamente. Eu fiz ela na por faculdade isso. de louvor. Foi com os aprendizados que eu já tive da faculdade de louvor que eu fiz essa canção. Que legal. E também como foi a sua entrada para o cast, né? Como que fala? Bless Music? Bless Music. Bless Music. Como que aconteceu isso? Aconteceu da seguinte forma. Eu comecei a acompanhar o trabalho de uma cantora da gravadora chamada Tatiana Henriques. E aí eu vi o trabalho dela, ela tem uma voz maravilhosa. E eu comecei a acompanhar e via os conteúdos que ela gravava pela gravadora. E eu falava assim, poxa, a gravadora cuida bem dela e tudo. Aí eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um material para eles. Aí mandei, e aí esqueci tudo, né? Aí passou alguns meses, aí eu recebo o contato do Newton Barros, que é o CEO da gravadora, falando para mim, aqui é o Newton Barros, eu vi o seu material, gostei muito, queria muito que você fizesse parte do cast. E aí eu não acreditei mesmo, né? Eu até realmente estava meio desacreditado. Mas aí recebi esse contato e eu acabei fazendo parte da gravadora Bless Music. E aí, desde a primeira reunião, quando a gente foi apresentar as canções, aí surgiu o Pai Nosso, que eu já escrevia samba, mas nunca tinha gravado samba. Entendeu? E Pai Nosso foi a canção que eu estreiei na gravadora, né, com uma música inédita. E assim, a partir daí eu gravei outros estilos, né, durante esse processo. Mas quando eu gravei a música Somos Gente Nova, que eu gravei lá na Rocinha, né, que tem um misto de samba com rock, com trap, aquela ali foi mais o divisor de águas, vamos dizer assim. Foi onde eu percebi que era samba mesmo que eu tinha que me dedicar constantemente na minha carreira. Então você já tinha um sentimento ali pelo samba, na verdade? Na verdade, o meu sentimento por samba começou porque eu sou do subúrbio do Rio, eu sou cria de um bairro chamado Madureira, que tem 3 escolas de samba. Só. Então é um bairro que respira samba. Sim. E a minha infância toda foi lá. Foram 8 anos morando em Madureira e vivendo aquilo diariamente. Entendeu? Eu não era do samba, não era de carnaval, mas você não precisava estar no carnaval para poder ouvir samba lá, que tudo quanto é lugar que você ia, você ouvia samba. E, além disso, quando eu ia passar minhas férias em Volta Redonda, eu tinha um tio, saudoso tio Carlito, e ele fazia os churrascos com música, com óleo de samba, e eu sempre ouvia. Mas nunca me ligava em samba, não. Você vai perguntar, você se ligava em samba? Eu não, naquela época não. Mas aquilo ficava na memória, eu ouvia as músicas, eu ouvia o ritmo do samba, aquilo ali. Eu gostava, mas não ficava muito ligado nisso. E o samba foi realmente aparecer, para mim, na música, quando eu entrei para a Bless. Que aí eu comecei a resgatar aquela memória daquele garoto que ouvia samba quando era criança. E aí eu comecei a aplicar todo esse sentimento, o gosto pelo samba que eu achava que não tinha, né? E acabei aplicando nas minhas músicas. Nossa, que bacana. Então, na verdade, Deus ministrou também no seu coração que poderia cantar para Ele mesmo sendo samba. Sim, exatamente. Que bacana. Então, aí que surgiu o samba gospel na sua vida. Sim, exatamente. Foi a partir de 2021, quando eu gravei Pai Nosso, que foi a música que
que startou essa caminhada. Que bacana. E você já sofreu algum preconceito, assim, eu digo mais da igreja, né, por conta de ser, assim, mais restrito, por cantar samba gospel, que é polêmico ainda, né? A gente ainda sofre preconceito, né? ainda existe preconceito, né? Existe preconceito sim, mas a pessoa não pode ter medo de ousar, entendeu? Eu, quando eu decidi fazer samba gospel, eu sabia o que eu poderia passar. Eu estava disposto a passar pelo que tinha que passar. Porque eu não posso esquecer que anos atrás, né, desde, por exemplo, eu posso dizer, em 1977, que para mim é o divisor de águas da música cristã brasileira, foi quando o Ministério, a Missão Vencedores por Cristo lançou o LP de Vento em Popa. Que ali a gente começou a conhecer as obras dos compositores brasileiros nos estilos brasileiros. Tinha choro, tinha samba, tinha MPB, tinha todas aquelas raízes brasileiras naquele LP. E naquela época já se fazia samba. E naquela época já existia um certo preconceito. E por que naquela época o pessoal venceu? Por que hoje a gente não pode? Né? Hoje a gente vê o samba gospel, muita gente fazendo trabalhos maravilhosos, mas ainda existe o preconceito, sim. Existe o preconceito, eu entendo dessa forma, mas é algo que a gente vai vencendo a cada passo. Tem muita gente vencendo isso, né? E é a caminhada nossa aí, entendeu? De luta. Sim, é uma luta diária tentando inserir ali, né, outros ritmos, inclusive nas igrejas. Exatamente. Que é muito difícil, é muito restrito você ir numa igreja e você conseguir cantar esses ritmos. Você vê, final da década de 70, início de 80, foi fundado um grupo chamado Rebanhão, pelo Janires. Janires era considerado uma pessoa não grata dentro da igreja. Ninguém queria Janires dentro da igreja. E ele conquistou as pessoas para Jesus com os trabalhos fora da igreja. Entendeu? Hoje, se a gente vê os grupos de rock, como Oficina G3, Disco Praise, né? Tem Novo Som, todos esses grupos de rock, agradeça que naquela época o Rebanhão venceu as barreiras, né, da igreja. Ninguém queria esse grupo na igreja, nem ele, nem grupos similares. E eu acho que a gente está passando um pouco por esse processo. Agora está sendo até um pouco mais fácil. Mas ainda existe realmente um preconceito, sim. Furar esse bloqueio. É verdade. Você até citou, né? A gente estava comentando ali em off também, que você até falou sobre o Vaguinho, né? Que ele também... o Vaguinho, para mim, é a pessoa mais agregadora do samba gospel hoje, para mim, no Brasil. No Rio, então, ele sempre está agregando, sempre. O Vaguinho sempre está agregando. Eu não conheço pessoalmente, um dia eu espero conhecê-lo pessoalmente. Um feat, talvez? Um feat, talvez, quem sabe, né? Deixa aí. Alô, Vaguinho! Então, o Vaguinho é uma pessoa muito agregadora e ele é uma pessoa que a gente vê que não tem esse preconceito. Ele sempre traz as pessoas, os artistas que não são conhecidos, para perto dele, para poder crescer junto. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte de um movimento que o Vaguinho também faz parte e apoia os artistas que estão começando. E bacana, né, também a história dele, o testemunho, que ele veio do secular, né, sim, e ele sim. continuou com o mesmo ritmo, mesmo tendo aquele preconceito, mas ele conseguiu também fazer o gospel, né, dentro também do samba, do pagode, e ele dá oportunidade para essas pessoas também. É verdade. Ele dá muitas oportunidades. Muito bem, muito bem. E também eu queria que você falasse sobre algum mico que você pagou aí durante sua caminhada, né? A gente falou aí também desse negócio, desse tabu, né, de preconceito, e o mico também. O mico que eu passei, se não me engano, foi em 2003. Eu lembro que
meses atrás, eu namorava uma menina e a gente terminou o namoro. E as amigas dela sabiam que a gente namorava na época. As meninas da igreja dela. E aí a gente terminou e aí passou-se uns meses, teve uma campanha de portas abertas lá na igreja dela e ela me convidou para cantar, eu já cantava nessa época. Aí ela fui, normalmente, sentei lá e fiquei aguardando ser chamado. Só que quando me chamaram como se, eu queria chamar aqui o Carlos, o namorado da... Aí eu fiquei nervoso. E aí eu cantei, desafinei, engasguei, tudo que você possa imaginar aconteceu naquele dia. E aí, assim, eu vejo isso como um mico, porque naquela época eu era muito novo, estava começando, e se aconteceu uma coisa meio que inesperada, eu já ficava meio tenso e nervoso, né? Cheguei lá tremendo, o microfone tremendo, tudo deu errado naquele dia. Mas eu considero isso como um mico. Acho que foi o único até hoje que eu passei assim. Não lembro de ter passado o outro. Não, eu lembro desse que foi bem marcante. Então teve um sentimento ali que mexeu com você ainda, hein? Não teve sentimento, porque eu fui apresentado na igreja, a igreja estava cheia, lotada, e eu fui apresentado como namorado dela, que eu não era mais. Não atualizou a fofoca na igreja. Depois ela pediu desculpas, porque não tinha avisado a ninguém e tudo. E aí foi isso. Foi bom por um lado, né? Que aí todo mundo ficou sabendo que não tinha mais nada. Isso, né? Mas por o outro deu aquele impacto. É verdade. É normal pagar mico, acontece. É verdade. Eu queria também que você destacasse, né? Você falou também da gravação na Rocinha. Eu queria que você falasse também como foi essa experiência. Foi uma experiência muito boa. E detalhe, uma das coisas que mais me impactaram é que eu nunca tinha visto o Rio de Janeiro de um ângulo tão privilegiado como é a Rocinha. Eu escrevi a canção Somos Gente Nova. O que me inspirou na canção Somos Gente Nova foram dois momentos. Um momento foi na minha infância, quando eu passava as férias em Volta Redonda e tinha um churrasco do meu tio Carlito. Esse foi um dos momentos que me inspirou, que até eu cito o nome da minha tia, Tia Maria, eu cito o nome dela na música. E um outro momento, né, que foi um evangelismo que eu fiz em Santa Cruz da Serra, que é na Baixada Fluminense, lá do Rio, que eu fui com o meu saudoso pastor Aurélio Rocha, a gente participou desse evangelismo, esse evangelismo foi muito marcante. E esses dois momentos me inspiraram a escrever a canção Somos Gente Nova. E quando eu não tinha mostrado no início, né, da gravadora, eu não tinha mostrado essa música pro Newton. Quando ele ouviu, e a gente brinca com o Newton, que o Newton ele é bem visionário, mas de vez em quando ele fala umas loucuras assim, eu falei, não acredito que ele está falando isso pra gente. Mas a gente sempre ouvia ele falar, e quando ele veio com a ideia de gravar na Rocinha, de colocar o trap na música, colocar o rock na música, de não fazer somente samba na música, eu comecei a visualizar também, e eu nunca tinha ido na Rocinha. Ele me mostrou, o lugar que você vai gravar vai ser esse aqui. Beleza, gostei do lugar e tudo. Mas quando eu cheguei lá, me impactou demais, entendeu? E gravar lá foi maravilhoso. E o resultado final do clipe também foi fantástico. E foi mais do que eu esperava. Né? Então, gravar na Rocinha foi um momento incrível também. Uma experiência diferente, né? Muito Geralmente diferente, vamos diferente. gravar num estúdio e tal. Muito diferente. Eu lembro que quando eu tinha pensado na canção Somos Gente Nova, eu tinha pensado de fazer de uma outra forma. Mas o Newton veio com uma ideia muito boa para a gravação do clipe e ficou maravilhoso, né? Ficou bem além do que eu esperava. Sim, que bacana. E é a junção também desses outros ritmos, né? O trap e o rock. Como que foi isso para você? Foi legal. A gente não tinha um nome assim para
para o trap, né? A gente não tinha nomes assim em mente para poder gravar. E eu encontrei o Nolip, né? A gente já tinha a Tatiane, que já fazia parte da gravadora. Mas a gente queria. Aí a gente tava quase fechando, eu e a Tati só. Aí o Newton ouviu a música, falei assim, olha só, esse espaço vazio aqui, a gente pode colocar um trap. Aí a gente foi procurar uns cantores, veio vários artistas, e a gente gostou muito do trabalho do Nolip. Que foi quando a gente convidou o Nolip para gravar com a gente, ele aceitou prontamente, e ficou um trabalho maravilhoso. Nossa, que bacana. E você pensa em fazer também outras parcerias? Eu tenho conversado. Tem alguns estilos que eu gostaria de gravar o samba junto com esses outros estilos. Tem o trap também, gravar novamente. Tem sertanejo que também o pessoal tem feito bastante. Vamos ver. Você falou sertanejo, já veio André e Felipe a dupla, né? Que também estão estourados, né? São muito, assim, som muito bom também. E já pensou um samba com eles? Ia ficar bacana, né? Um sertanejo com samba. Aguardamos convite. Que legal, muito bem. E também você fez recentemente, né? Você vai gravar, inclusive, na próxima semana, que é com o Elias Mello. Queria que você também falasse também sobre. Na verdade, a gente já gravou, né? Tem um lançamento que a gente vai fazer agora no dia 18 de março, né? Meia-noite nas plataformas digitais e 10 horas da manhã no meu canal do YouTube, o clipe da canção Grato Sou, que eu gravei com o Elias Mello, que está maravilhoso, maravilhoso. Podem aguardar que está chegando um trabalho de primeira linha para vocês. Que bacana. Ele canta pagode e você samba. E como que ficou aí essa... Olha, eu aprendi mais, né? Porque... eu estou começando e ele já está há mais de 20 anos nessa vibe aí de samba, de pagode, samba gospel. E eu estou começando, então aprendi muito com ele, né? A gente conversou bastante quando ele foi lá no Rio gravar com a gente. Né? A gente conversou bastante, aprendi muito com ele. E foi uma experiência maravilhosa que eu vivi com ele lá no Rio, gravando esse trabalho, foi muito bom. Que bacana. E você também prefere fazer feat ou cantar solo? Eu gosto muito de fazer feat, entendeu? Mas também gosto de cantar sozinho. Não tem assim eu gosto de fazer os dois, né, na verdade. Não tem uma preferência? Não tem uma preferência. Eu gosto de estar cantando, independente se a música é minha ou não também. Não tem esse problema. Mas eu gosto de fazer os dois. Eu gosto de gravar feat. Eu gosto muito de gravar feat. Eu curto bastante. Que bacana. Isso que eu ia perguntar também, que você falou, né, de cantar outras canções, por mais que você seja compositor também, você não tem aquela vaidade, eu só vou cantar. Ano passado eu gravei uma maravilhosa canção da minha amiga Ju Bragança, que a Ju Bragança, hoje eu vejo ela como uma das grandes cantoras e compositoras da minha geração. Né? E ela tem uma música chamada Adoração, né, que eu sempre ouvia, que ela já tinha gravado há alguns anos atrás, e eu resolvi regravar no passado essa canção no meu estilo, né? E assim foi muito bom também ter gravado essa canção, e assim foi maravilhoso. No passado foi o único trabalho que eu lancei ano passado, mas foi um trabalho muito prazeroso de ser feito. Muito bem. Você falou também ali mais no início, né, que você também se aperfeiçoou ali fazendo aulas de canto e tal. Eu queria que você falasse se, assim, na sua visão, se qualquer pessoa pode cantar. Se isso é um dom, como que é? Se a gente aprimora... eu acho que um profissional de canto é a melhor pessoa para poder dizer isso. Mas eu acredito que qualquer pessoa consiga cantar afinado. Eu entendo dessa forma. Qualquer pessoa consiga cantar afinado, mas até onde que essa pessoa pode evoluir, aí somente um professor de canto para instruir também, né? É capaz de avaliar. Que bacana. E se você pudesse deixar uma dica para o pessoal que está no começo da caminhada da música, sabemos que não é fácil, tem essa linha de espera, muitos desistem porque acham que está demorando ou não estourou da noite para o dia. O que você poderia deixar de incentivo para essas pessoas? A pessoa não pode desistir, né? Sempre vai
Mas sempre. Não existe meio termo. Sempre vai aparecer mais pessoas para você dizer que você tem que desistir. Para você desistir, não simplesmente falando, desiste, você não serve. É simplesmente usando alguns gatilhos que subentendem para você parar. Sempre vai existir pessoas assim. Sempre vai existir pessoas que não vão, que podem te apoiar, mas não vão te apoiar, exatamente para você desistir. E conte sempre busque orientação dos céus, do Senhor, sempre. E eu penso da seguinte forma: nunca dependa, para investir num trabalho, nunca dependa de uma outra pessoa, sempre dependa de você. Mesmo que leve mais tempo, e sempre procura fazer um trabalho de qualidade. Às vezes você quer gravar um trabalho, quer fazer um material bem feito, mas você não tem agora recursos para fazer no momento que você quer. Mas se você quer fazer daqui a um mês, mas você faz daqui a 6 meses, daqui a um ano, mas faz um trabalho de qualidade. Isso que vai levar em conta. Nem que você faça... É melhor você fazer um trabalho muito bem feito, com 1 ano de planejamento, um trabalho, do que você fazer 5, 6 trabalhos meia boca, vamos dizer assim, né? Sim. Então, eu incentivo as pessoas a correr atrás dos seus sonhos. Não dependa de outras pessoas para sonhar para você, que ninguém vai sonhar para você. Seus sonhos são seus, então a responsabilidade é toda sua. Então, você tem que correr atrás dos seus sonhos. Nunca dependa de ninguém. Sempre vai aparecer pessoas para te botar para baixo, mas Deus sempre vai colocar alguém para te ajudar. Como colocou na minha caminhada a Tatiana Vidal, o pastor Genésio, o Newton Barros e outras pessoas que apareceram na minha caminhada que fizeram a diferença. E não dá ouvido para essas pessoas que são contra o que você está fazendo ou acham que você não deve fazer, independente se é da sua família ou não. Não esquenta, não liga para isso e segue em frente. Que às vezes o inimigo usa bem a família mesmo. Comigo usou, né? Mas Sério? eu tô aí. Então você passou por uma dificuldade assim também das pessoas criticarem? Passei bastante. Entendeu? E passei a amigos meus, amigos que eu achava que estavam me ajudando e me colocando para baixo. Assim, depois, né? A gente ficar sabendo das coisas mas assim, a gente tem que ver onde é que está esse amigo hoje e onde eu estou hoje. Né? Então, graças a Deus, Deus tem me abençoado, tem me dado condição para investir no ministério. E a gente vai continuar nessa caminhada aí. Que bacana, muito bem. Você trouxe algo muito importante, que são as pessoas fazerem com excelência. Né? Que às vezes a pessoa tem até aquele recurso para fazer algo melhor e mesmo assim não investe. Por exemplo, o cantor. É bacana quando o cantor ele faz um videoclipe, por exemplo. Porque as pessoas são muito visuais. Então, assim, eu estou vendo o videoclipe, estou ouvindo a canção, eu posso ser tocada diferente pelo Espírito Santo, né? Pela mensagem que o videoclipe passa. Às vezes a pessoa até tem o recurso, mas ela não investe. Então ela para ali, não, vou só cantar porque tá bom. Então eu acredito que, assim, se você tem o valor para investir, investe na obra. Porque, assim, você tem que fazer com excelência e vai alcançar mais vidas também. Eu gosto muito de falar de uma comparação de fama e sucesso, que o pessoal às vezes acha que é a mesma coisa. Né? Muito da fama, você vê que a fama hoje está muito mais afastado da qualidade do que outras coisas, do que qualquer coisa, né? Então, sempre busca o sucesso. O sucesso está na qualidade que você imprime no que você faz. Então, eu sempre costumo falar, quando você vai fazer algum tipo de trabalho no seu ministério, por exemplo, um cantor, você vai fazer uma produção de uma música, vai compor uma música, vai buscar um material audiovisual, alguém para fazer um material audiovisual para você, sempre se comporte como se fosse um profissional, mesmo sem ser. Eu não sou um profissional da música, mas tudo que eu faço é com a qualidade de um profissional da música. Entendeu? Então eu sempre procuro
agir dessa forma. Todos os meus trabalhos eu procuro fazer com qualidade de um profissional da música. Então, é assim que as pessoas têm que agir. Exatamente. Sempre imprimindo qualidade em tudo que você faça. Sim, essa é a palavra, qualidade. E Qualidade. tem, ao contrário também, tem gente que não tem recurso e fica pensando, pô, então eu só vou fazer quando eu tiver. E assim, não começa com o que tem. Às vezes Deus só quer que você inicie do jeito que você pode. Um exemplo é o próprio Newton Barros, né, que é o CEO da gravadora hoje. Hoje, se você falar hoje no gospel, no Brasil, todo mundo vai saber quem é Newton Barros. Mas há 8 anos atrás, ninguém sabia que era Newton Barros. E hoje todo mundo sabe que é Newton Barros. Por quê? Porque lá no início, quando ele tinha poucos recursos, quando ele tinha poucas pessoas para ajudar ele, e tinha muitas pessoas para prejudicar ele, ele conseguiu vencer todas essas barreiras. Então, a história eu costumo dizer, a história do Newton Barros é uma história de superação, é uma inspiração, entendeu? Para qualquer um que queira, que esteja começando e tenha dificuldade com pessoas contra, que conheça a história do Newton Barros, porque hoje o Newton Barros chegou hoje onde ele chegou, porque lá atrás ele não desistiu. Acredito eu também que ele fez com que tinha, da forma que tinha, dentro das Exatamente. possibilidades dele, mas Exatamente, exatamente. Que às vezes falta dessa isso, forma. né? Exatamente. E às vezes eu fico triste porque tem pessoas que recebem algo de Deus, por exemplo, você, cantor, compositor, Deus te dá uma canção, aí você fala assim, eu não vou gravar agora, fica adiando aquilo, coloca na gaveta e esquece que Deus que pediu aquilo, que Deus que te instruiu, que ministrou, e tem vidas esperando você lançar. Isso. Ah lá, Pai ó Deus Nosso agindo foi uma aqui, delas. ó. Pai Nosso foi uma delas. Você ficou postergando. Pai Nosso eu já fiz há muitos anos. E ela ficou guardada lá. E agora, quando o Newton ouviu essa, aí só gravar. Tá vendo? Entendeu? Newton fez, aconteceu o negócio. Exatamente. Mas por que você postergou assim? Você achou que não era o momento? Porque a gente vai compondo, vai gravando, vai compondo, grava no violão e guarda. É que você tem muitas composições Porque a também, gente né? Não, porque a gente não tem, a gente vai compondo e vai guardando. E aí eu vou mostrando as músicas. E aí, pô, essa música é boa para gravar. A própria Somos Gente Nova era uma música também que eu já tinha feito um tempo atrás e ficou guardada também. Entendeu? E eu vou mostrando agora as músicas e o pessoal vai gostando e a gente vai gravando, entendeu? Certo. No seu caso, que tem assim, muitas músicas, como que você faz essa seleção para escolher e para mostrar para alguém? Olha, quando eu gravei meu primeiro CD, eu tive o apoio do Pastor Genésio, até porque as músicas estavam começando a nascer, as melhores músicas começaram a nascer na Faculdade do Louvor, e ele foi me ajudando a escolher, porque ele foi o produtor do CD também. Então ele me ajudou a escolher as músicas. E depois eu fiquei muito tempo sem gravar, fui gravar em 2019, eu ainda não estava com o Newton, né? E o Newton foi aparecer 2 anos depois, mas eu fui gravando as músicas, fiz parceria com o Elton Alexandre, gravei uma música e fiz parceria com outras pessoas também, fui gravando essas músicas. E aí quando o Newton apareceu, o Newton já conhecia, aí eu comecei a mostrar as músicas para ele foi ouvindo e aí foi me ajudando a escolher. Então é bom a gente ter uma pessoa sempre para ajudar a gente a escolher as canções. Então, a partir de 2021, quando eu comecei gravando Pai Nosso, eu comecei a ter um apoio melhor para poder escolher as canções, né? E algumas canções eu já tinha e outras foram nascendo nessa caminhada. Então ele te ajuda nisso também. Bastante, bastante. É bom quando a gente conhece alguém, tem essa conexão, que a gente confia que Deus também está usando a vida daquela pessoa. É verdade, verdade. E bacana. E eu queria também que você falasse um pouquinho das suas referências musicais, as pessoas que te inspiraram no começo da caminhada, as pessoas que te inspiram. Isso para o músico é muito importante também, né? Para a base. Muito importante, muito importante. É o que eu falei no início aqui, né? Os músicos que fizeram parte da Missão Vencedores por Cristo, desde o final da década de 70 para cá, eles foram inspiração para mim. Sérgio Pimenta, Nelson Bomilca, Guilherme Kerr,
Gerson Ortega, Ed Chagas, Arthur Mendes, Jorge Heder, João Alexandre, Jorge Camargo. Mas quem? Tem muita gente, Estênio Marços. O leque é grande aí. Então tem muita gente que pavimentou essa caminhada e pouco se fala sobre essas pessoas, né? Pouco se fala. Então eu gosto muito de falar sobre essas referências musicais, que elas não podem ser esquecidas. Não podem ser esquecidas. A gente tem que sempre lembrar. E hoje essa nossa juventude, por exemplo, eu vejo tem um artista que gosta muito de lembrar dessas referências, que é o Eli Soares. Eli Soares. Entendeu? E eu vejo poucos fazendo isso. Entendeu? Então, é bom essa juventude de hoje em dia conhecer essas pessoas, conhecer a história, conhecer as canções. Porque às vezes a canção que você ouviu lá na sua juventude foi escrita por essas pessoas e você não sabe. Não sabe, exatamente. Eu era um rato de ficha técnica de CD, de saber quem escreveu. Isso é bacana. Então, grandes músicas que, fulano de tal canta. Não, mas não é fulano de tal, não. É aqui de fulano de tal lá que escreveu. Sim. Então, eu gosto muito de lembrar de quem começou toda a caminhada para cá. Para dar o crédito mesmo ali. Para dar o crédito mesmo, isso aí. Que bacana, que bacana. Eu queria que você falasse também dos seus projetos futuros, né? Dos seus sonhos, das suas expectativas para os próximos anos. Eu tenho planos para esse ano, né? Eu tenho gravar alguns materiais de covers também, né? Eu tenho, além dessa música que eu vou lançar agora dia 18 de março, com o Elias Melo, Grato Sou, eu tenho mais 3 lançamentos para esse ano, né? E já mais voltado para samba de raiz, roda de samba, então já é uma praia diferente. E assim, tenho grandes expectativas para essas músicas aí nesse ano 2024. E os feats aí também, né, com o pessoal? O feat para o ano que vem, vamos ver, né? Eu tô querendo fazer alguns sim. Tá certo, muito bem. A gente está quase finalizando, mas antes também eu quero que você deixe uma mensagem para os ouvintes, do que Deus colocar no seu coração. Momento pregação, Carlos Meneleu. E depois você vai falar sobre a canção Pai Nosso, que já ele vai cantar aqui ao vivo pra gente, hein? Mas assim, falar sobre... O que Deus colocar no seu coração, uma mensagem abençoada. Eu acredito que... Eu acredito que a palavra de Deus ela deve ser impressa em todas as canções. Se você é um músico, se você é um produtor musical, se você é um compositor, que você sempre busque a direção de Deus em tudo que você faça, entendeu? Jamais permita que pessoas venham atravessar o seu caminho para te atrapalhar, que você possa ter sabedoria para ignorar tudo isso e seguir o que Deus tem te direcionado. Jamais se esqueça disso. Constantemente ore ao Senhor, busque a Deus e busque direção sempre clama ao Senhor para colocar pessoas para te ajudar nessa caminhada, que ninguém faz nada sozinho, que sempre coloca os melhores profissionais na sua caminhada, sempre, e que você jamais deixe esses profissionais por causa de orgulho, por causa de uma palavra de uma outra pessoa, que você possa sempre buscar a direção de Deus, para que Deus possa colocar as pessoas certas no seu caminho e tirar as pessoas erradas do seu caminho. Amém, amém. Que mensagem poderosa. Eu queria que você pincelasse um pouquinho sobre a canção que você vai cantar aqui daqui a pouquinho, Pai Nosso. A canção Pai Nosso, ela nasceu de algo que eu aprendi na faculdade de louvor, né? E assim, eu já tinha ouvido outras canções que falavam na oração que o Senhor nos ensinou. E eu procurei escrever. Eu escrevi naturalmente, não teve... eu tive o preparo de orar, de pedir direção ao Senhor, mas assim, foi muito mais das técnicas que eu aprendi na faculdade de louvor, quando eu escrevi a canção. E é aquilo, a gente vai escrevendo, como eu te falei, a gente escreve e guarda a música. E em algum momento a gente vai
usar como foi em 2021, quando eu lancei ela nas plataformas digitais, no clipe do YouTube. Deus vai fazer lembrar das canções guardadas. Isso aí, sempre. Que bacana, que bacana. Você vai cantar já aqui pra gente, então eu quero já agradecer a companhia de vocês. Muito obrigada por ter ficado aqui até o final. Continue aí que vai vir um samba Pai Nosso com Carlos Meneneu. Então eu só quero que você continue aqui com a gente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative os sininhos e siga aqui as redes sociais que estão na descrição do vídeo. Muito obrigada pela companhia, um beijo no coração e não esqueça que ele é incomparavelmente lindo. E você canta pra gente então? Canto, vambora. Então bora lá. Carlos Meneneu. Pai nosso que no céu está, santidade no teu nome há. Venha a nós teu reino, a nós tua vontade, na terra e no céu. Na mesa o pão de cada dia, sim, perdoai nossa dívida, como temos perdoado aos nossos devedores, como temos perdoado aos nossos devedores. Pai nosso que no céu está, santidade no teu nome há. Venha a nós teu reino, a nós tua vontade, na terra e no céu. Na mesa o pão de cada dia, sim, perdoai nossa dívida, como temos perdoado aos nossos devedores. Não cairei em tentação, pois em ti sou livre do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não cairei em tentação, pois em ti sou livre do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai nosso que no céu está, santidade no teu nome há. Venha a nós teu reino, a nós tua vontade, na terra e no céu. Na terra e no céu, na terra e no